Gratidão. Aqui falando um pouco das energias do momento, que são magníficas, gente. Uma energia magnífica. Então todos nós temos que aproveitar essa energia de amor. É uma energia de abundância, gente, abundância. É uma energia de libertação que toda essa humanidade, que todas essas crenças que um dia acreditamos, né? Todas essas coisas que acreditamos que não são a realidade, ou seja, nós somos seres espirituais vivendo uma vida, uma experiência física. Então, essa percepção é fundamental para a gente entender que a consciência é quem cria a realidade e não essas coisas que a gente vê lá fora. E essa consciência tomou forma, essas consciências superiores, né? Então, as hierarquias superiores estão fazendo um trabalho muito profundo em todos nós, que nós precisamos estar realmente abertos, agradecidos, gente, porque a nossa vida depende disso. É a nossa existência. Para continuarmos existindo, nós precisamos desse reconhecimento, dessa harmonia, dessa luz, desse amor crístico, que não pede nada, só pede que a gente aceite. Que a gente aceite, que a gente receba, que a gente permita, porque tudo que é de cada peça desse jogo, né, de cada ser de luz, lhe será concedido, mas não porque ele está pedindo, porque é direito divino, gente, é sagrado. O sagrado, ninguém pode tirar o que é sagrado do ser, né? Então, toda essa energia está mostrando hoje para nós que é um momento assim de reconciliação, de harmonia, de paz, porque tudo aquilo que a gente vem fazendo há muitos anos, né? Durante toda a nossa encarnação aqui, fora as outras que a gente não sabe, fora as realidades paralelas que a gente vive, fora todas essas coisas invisíveis que a gente sente, mas muitas vezes não sabe exatamente o que é. Tudo isso é um conjunto energético, um conjunto de informações que levam cada ser para o seu próprio processo de evolução, de ascensão, e que é reconhecido pelo alto, pelo divino, né? E não por coisas externas, nem por ninguém que está do outro lado achando que está certo, que está errado, nada disso. Então, o reconhecimento de quem somos nesse momento é fundamental para a gente trazer essa energia, manifestar essa energia em nós mesmos e, a partir daí, criarmos essa nova Terra. Então, essa nova Terra ela está pronta, gente. São experiências que aconteceram muito profundas. Essa nova Terra está aí, né? Ela está aí, gente. É uma coisa que dá quase para pegar assim, mas ainda não dá. E depende da nossa regeneração, da nossa aceitação, da nossa transmutação, da nossa colaboração, do apoio, que a gente se mantenha ancorado nesse amor, nessa frequência, porque essa frequência está criando tudo. Tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque é uma frequência muito mais elevada do que a frequência antiga, da velha Terra, que é uma frequência onde os seres estavam literalmente no que a gente chama de umbral, né? Eles estavam embaixo, eles estavam lá andando às cegas. Então essa energia muito elevada é uma energia que a gente tem que permanecer constantemente, viver nela. E então a gente vai perceber que o mecanismo da vida, que a forma de se relacionar com as pessoas, que a forma de interagir com tudo é outra. Mesmo aquele ser que não está, muitas vezes, envolvido diretamente no plano evolutivo, que não está participando ativamente dessas informações sobre transição planetária, sobre relações, sobre transmutação, sobre todos esses temas, né, que a gente coloca de energia e tudo mais, mesmo esse ser, ele está recebendo na sua consciência, no seu núcleo mais profundo, na sua alma, essas energias superiores, porque elas são energias de puro amor e incondicional, né? Então é uma energia incondicional, ela não vai escolher esse aqui recebe, esse aqui não recebe, ela está trazendo tudo, bem tudo.
todos os seres que estão disponíveis vão receber. Todos os seres que estão abertos vão receber. Mesmo aquele que que não esteja consciente disso, ele recebe inconscientemente. Então, esse é um chamado, uma informação que foi colocada, ou seja, inconscientemente ele recebe. O momento em que vai acontecer dele acordar, perceber, vai ser o momento que ele tem condições de fazer esse processo. Então, não tem um momento igual ao do outro, mas ele está recebendo. Então, ou seja, isso significa que a gente chama de salvação, né, na verdade, que é o ser receber na sua consciência a semente do florescer da quinta dimensão da evolução, de alguma maneira está presente dentro dele. E em algum momento ele vai despertar para essa realidade. Então, dizer que, como foi colocado, né, podia acontecer desencarnes em massa. Claro, não sabemos, né? Mas isso em função de o ser ter se deslocado tanto da sua alma, que essas energias, o que a alma de alguma maneira se retirou. Então isso acontece também, né? É uma coisa no sentido de que o ser, ele abandonou. Ele abandonou, então entrou em conflitos, em guerras, é um ser negativo, né? Então isso que acontece, a alma, ela se desloca, para preservar a alma, né? Então o corpo, na verdade, está lá vagando, né? Então o corpo não está sendo conduzido pela alma, pela consciência. Mas isso são casos específicos, né? Então a informação geral é todo ser de luz, né? Porque todos recebem são centelhas divinas, né? Então eles recebem essa informação na consciência para que em algum momento eles façam o seu próprio processo de despertar e possam se reconectar e fazer o seu processo evolutivo, ascensional e tudo isso, né? Mas, então isso está disponível agora. Por quê? Porque a transição está trazendo toda essa energia que a gente tem que aproveitar, mesmo esses seres inconscientes, eles recebem, mas é importante que quem esteja junto com essas pessoas esteja mais consciente, transfira essas informações para a pessoa, de alguma maneira. Converse, né? Não precisa ser numa linguagem que assuste, nada disso, mas converse sobre a importância de ser positivo, de ser amoroso, de ser uma pessoa que está contribuindo com a vida, que mude a vida, que vá fazer coisas que goste. Todo esse movimento é importante que uns façam com os outros, de uma maneira direta, porque a gente não tem muito tempo nesse caso, né? Para que essas pessoas possam ser tocadas internamente. Então, quando essa pessoa está carregando essa semente, ela vai ser tocada internamente e isso pode levar ela a um movimento construtivo, um movimento importante que leve ela já para um outro nível vibracional e que possa ajudá-la também a fazer esse processo, que não seja exatamente nesse momento, mas ela já vai estar se preparando para um processo futuro, um processo de ascensão, de elevação. Então, todo esse movimento hoje é um movimento de a gente buscar ajudar as pessoas a saírem desses estados que não correspondem mais à Terra e receberem essa luz que está vindo, né? Essa frequência que está aí, para que elas possam aproveitar esse momento também e fazer seus processos. Então, não vamos desperdiçar esse momento, que é fundamental, e obviamente que aqueles que não estão disponíveis para isso têm que ser respeitados, porque existe a lei, né, do livre-arbítrio. Ok, gente? Então vamos aproveitar essa energia que hoje está assim muito, muito favorável. É uma energia muito amorosa. Você fala, meu Deus, parece que limpou tudo, né? Eu brinco, né, com os meus irmãos luminosos aqui, eu falo, ela é autolimpante, né? E é mais ou menos isso. É a gente estar o tempo todo fazendo essa limpeza, né, nossa, porque nós impactamos diretamente os outros. Então a gente tem que estar sempre mantendo o nosso campo, a nossa vibração em ordem,
porque essa é a tarefa de cada um de nós, ser o portador, né, dessa luz e fazer esses movimentos de interação, ajudando que outros também façam, e aí tudo isso vai crescendo, vai se expandindo, e a aceleração, que está realmente agora entrando num ponto fundamental. Gente, gratidão.